oração de fé. Gente, nós estamos iniciando uma nova série em nossa casa e acredito que será mais uma série impactante sobre a sua vida. Nós iremos falar aqui sobre algumas revelações profundas da palavra de Deus a respeito da nossa vida de oração, daquilo que Deus tem para nós, a perspectiva de Deus em relação às nossas orações e o porquê muitas vezes nossas orações não são respondidas, aquilo que muitas vezes nos impede realmente de alcançar o coração do Pai. Sabe, o Espírito Santo nos disse recentemente que esse era um tempo de ensinar isso para a igreja, para que a igreja pudesse amadurecer e entender muitas vezes o que está acontecendo além dessas quatro paredes, muitas vezes além daquilo que você vive no seu dia a dia, para que você entenda onde você está pisando e o que está acontecendo muitas vezes. Sabe, tenho visto muitas vezes durante toda a nossa experiência, a nossa jornada, que algo que o inimigo ataca muito sobre a igreja é a vida de oração de todo cristão. O inimigo tenta parar de qualquer forma a vida de todo cristão, por conta que se nós não conseguimos se relacionar com Deus, não temos um relacionamento íntimo com Ele, Ele está literalmente ganhando território. Sabe? E algo que eu aprendi desde muito novo foi que todas as coisas, tudo começa na oração. Tudo começa em uma vida de devoção a Deus. E algo que eu estava pensando enquanto preparava a mensagem é como nós, como cristãos hoje, encaramos a nossa oração diante de Deus. Como nós temos encarado o momento de estar diante do Senhor. Qual tem sido a nossa visão quanto a isso? Eu estou encarando a oração como um peso, um momento que eu tenho que, meu Deus, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso. Eu estou aqui simplesmente te buscando. Talvez nós estamos encarando nossa vida de devoção a Deus simplesmente como um rito. Como assim um rito, pastor? Orações repetitivas muitas vezes. Eu não consigo romper. Eu preciso fazer isso porque senão eu vou ser castigado. Muitas vezes nós somos enganados por isso. E muitas vezes nós não recebemos respostas nas nossas orações porque o nosso coração, a intenção do nosso coração está errada, a nossa motivação está errada. Sabe? Enquanto nós não compreendermos o que Jesus realmente quis nos ensinar sobre a oração, enquanto Ele estava aqui na terra, nós nunca poderemos viver uma vida de oração eficaz, acessar o trono de Deus, conforme Ele mesmo nos orientou e nos deixou esse livre acesso. Sabe, uma vida que gera resultados reais em oração, buscando a Deus, sempre, toda vez que você se propõe a buscar a Deus em oração, é notório que a sua vida tem resultados naturais, resultados, na verdade, sobrenaturais. Por quê? Porque você não está dependendo simplesmente da sua força, você está buscando em Deus algo mais profundo, sabe? E por isso, nós iremos pregar essa série de mensagens durante esse tempo. E hoje, nossa primeira mensagem, o título da mensagem é O Propósito da Oração. O propósito da oração. Eu quero que você feche seus olhos por um minuto. Nós iremos orar aqui, já aproveitar que estamos falando sobre oração. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora uma unção de graça e sabedoria. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com um toque sobre nós, sobre a sua igreja, que a sua igreja seja tocada por ti hoje, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo visite o teu povo, leva cativamente deles, ó Deus, para que eles possam entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Usa a minha vida mais uma vez, é o que eu te peço, amém. Amém? Então, basicamente, nós iremos falar durante os próximos domingos sobre a oração do Pai Nosso. E eu quero começar a ler com vocês o capítulo de número 11 do Evangelho de Lucas, o versículo 1 e o versículo de número 2. Vamos ver o que Jesus está nos ensinando a respeito dessa oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar.
Tendo terminado de orar, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. E Jesus lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Existe um outro texto que também registra esse momento, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 9, que vai dizer assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É uma oração comum que praticamente todo cristão tem ela decorado em sua mente. Porém, é incrível que Jesus nos deixa essa fórmula, e hoje eu quero iniciar focando nesses 2 versículos, e nós iremos caminhar, discorrer sobre toda essa oração do Pai Nosso nos próximos domingos, mas eu quero ensinar algumas coisas específicas a vocês hoje. Sabe, é muito bom, é muito cativante que Jesus deixou para nós uma fórmula, Ele deixou um padrão para que nós pudéssemos buscar a Deus em oração. Por isso que nós colocamos o tema dessa série de A Fórmula de Jesus. E nós iremos olhar essa fórmula que Jesus disse. Nós lemos os 2 primeiros versículos, na verdade, o primeiro versículo dessa oração, e nós iremos discorrer sobre isso aqui. Sabe, é muito bom saber que Jesus nos deixou um padrão de como buscar a Deus, de como estar na presença de Deus. Porém, eu vejo que muitas pessoas, muitos cristãos, têm essa oração gravada na sua mente, mas não a pratica com suas atitudes e com o seu coração. Sabe, muitas vezes nós aprendemos a orar essa oração, a orar, a repetir essas palavras que Jesus deixou registrado através dos evangelhos, mas nós não conseguimos viver tudo aquilo que está literalmente escrito ali. Sabe, e hoje, para nós iniciarmos essa série, eu quero falar com vocês a respeito de 2 pontos específicos. E aí nós vamos sair um pouquinho desse contexto desse versículo que nós lemos. E o primeiro ponto é: leve a sério. Leve a sério. Repete comigo. Leve a sério. Me ajuda, meus filhos. Mais uma vez. 1, 2, 3. Leve a sério. Muito bom. Leve a sério a sua vida de devoção a Deus. É a primeira coisa que nós temos para falar para vocês. Sabe, um dos motivos porque Deus quer que nós pregamos esse tipo de mensagem é que você precisa levar a sério a sua vida de devoção a Deus diante da sua presença. Sabe, é importantíssimo isso para todo cristão, porque nós estamos constantemente sobre ataque e batalha espiritual. Em todo tempo nós estamos sendo atacados, nós estamos sendo confrontados pelo inimigo das nossas almas. E isso é uma prova, porque semana passada, inclusive, nós dizemos aqui, que nós lemos um versículo aqui de João 10:10, que diz: o inimigo, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, se tem alguém que odeia o cristão, é o próprio Satanás. Então ele vai sempre tentar contra a nossa vida. E 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer algo interessantíssimo, que diz assim, sejam sóbrios. E por isso que eu vou começar a pregar aqui, falar sobre esse tema. E eu não quero que você se assuste, mas eu quero que você entenda aquilo que está acontecendo, muitas vezes, acima do que nós estamos enxergando, acima da nossa cabeça, ok? Amém? Vocês estão comigo? Vocês me ajudam a pregar hoje? Então vamos ler o texto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Não quero ver ninguém assustado aqui, hein, gente? Jesus é o nosso Senhor, é o Salvador da nossa alma, e contra Ele ninguém pode. Amém? Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo a quem ele possa devorar.
Sabe, o inimigo das nossas almas, se ele pudesse, ele devoraria cada um de nós. Mas eu tenho boas notícias para você hoje. O nosso Senhor, o Senhor Jesus, Ele faz, se o nosso inimigo está ao nosso derredor, Ele está junto conosco, nos protegendo, blindando a nossa vida diante da sua presença, para que eu e você tenha livre acesso ao Pai. Para que eu e você tenha a proteção necessária. Quem está entendendo? Efésios capítulo 6, versículo 12 vai nos dizer assim, pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Em outra versão vai dizer assim, que a nossa luta não são contra pessoas, nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, Paulo já está dizendo, juntamente com Pedro, que nossa guerra não é uma guerra comum. Aquilo que nós enfrentamos todos os dias não é algo simplesmente natural, aquilo que acontece na nossa vida. E para que nós possamos ilustrar mais ou menos o que está acontecendo aqui, eu quero lembrar vocês de alguns personagens. E o primeiro personagem é Adão. Para que você entenda o que Paulo está dizendo, eu quero pensar aqui novamente sobre a vida de Adão. Nós falamos um pouquinho sobre ele semana passada e eu quero pontuar algumas outras coisas hoje. Sabe, a Bíblia diz que Adão caminhava na presença de Deus. E isso quer dizer que a vida dele com Deus era uma vida de comunhão profunda. A própria palavra vai nos dizer que todos os dias Deus descia até a terra na viração do dia para passar um tempo com Adão. Então, pensando sobre isso, eu posso analisar e entender que Adão tinha uma vida de oração. Quem concorda comigo? Amém? Talvez não fosse o mesmo padrão de oração que nós temos hoje. Muita gente, ao chegar na presença de Deus, diz, meu Pai, meu Deus, meu Pai, eu estou aqui. Um rito, muitas vezes, algo decorado muitas vezes, mas o que acontece? Adão não tinha esse relacionamento. Adão tinha um relacionamento genuíno com o Pai, sabe? E algo que eu aprendo aqui, se Adão tinha uma comunhão constante com Deus, algo que eu aprendo é que a oração traz a revelação da presença de Deus. A oração vai trazer a revelação da presença de Deus, ou seja, se eu estou conectado com Deus, se eu estou conectado com Cristo, automaticamente eu recebo essa revelação no meu espírito. E algo que eu aprendi é, se eu quero conhecer a Deus, é necessário que eu tenha uma vida de constante oração. Se eu quero conhecer a Deus, é necessário que eu tenha uma vida de constante rendição. Sabe, era o que acontecia com Adão. Porém, em um determinado dia, o que acontece? A serpente começa a falar com Eva. E aqui está algo que fica no registro histórico, porque eu não acredito que os animais falassem por si só, mas, de repente, se fosse nos dias de hoje, sabe, pastor Sandro, se uma serpente começasse a falar com nós, o que a gente ia fazer? Sai daqui, em nome de Jesus, está amarrado, esse negócio não é de Deus. Seria mais ou menos o que nós faríamos. Porém, eu acredito que aconteceu isso lá no Jardim do Éden, e a serpente começou a falar com Eva, e simplesmente não foi do dia para a noite que ela caiu. A serpente começa a falar com Eva, talvez influenciado por Satanás, outras vezes não sei o porquê, mas não vou entrar nesse mérito da questão, mas o que estava acontecendo ali? Satanás estava influenciando a serpente para falar com Eva, e Eva estava se distraindo enquanto falava com ela. Talvez, num primeiro momento, Eva se assustou, assim como eu disse aqui, mas depois aquela voz começou a ser natural. E sabe quando que vai acontecer isso? Provavelmente, na verdade, com certeza, isso aconteceu no momento que ela não estava vigiando e ela não estava em comunhão com Deus em oração. Nem ela e nem Adão. Isso aconteceu no momento em que eles estavam fora da presença de Deus. Deus estava reinando no seu trono, com certeza vendo todas as coisas, mas eles estavam distantes. Eles estavam num momento comum do seu dia.
E por que você está falando isso? Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós não se assustamos quando algo é comum. Talvez num primeiro momento algo nos assuste e nos feche. Mas quando aquela voz começou a ser rotineira na vida de Eva, sabe o que aconteceu? Automaticamente ela começa a se acostumar a conversar com a serpente. E a primeira coisa que eu quero te perguntar aqui hoje: quais são as vozes que você anda ouvindo? Quais são as vozes que está falando com você quando ninguém está vendo? Amém? Uma reflexão. O que eu entendo é que isso deveria ser um alerta de perigo na vida de Eva. Eu entendo que isso deveria ser um alerta de perigo na vida de Adão, mas algo que era perigoso se torna normal. E muitas vezes esse é o nosso problema. Que algo que muitas vezes está perigoso para nós se acostumamos tanto que se torna algo natural no nosso dia a dia. Grave algo no seu coração que o Senhor falou comigo. Uma vida com falta de oração e comunhão te deixará insensível ao perigo. Uma vida que você anda longe da presença de Deus te deixará insensível ao perigo. Eu quero ilustrar isso aqui de uma forma um pouco dinâmica para você entender e até engraçada. Quem já andou com um carro perigosamente na reserva? Eu sou o primeiro a levantar a mão. E eu sou o irmão, inclusive, que deixou acabar a gasolina na estrada. 400 quilômetros longe de casa, sozinho, parado na beira da rodovia. Ainda bem que tinha um santo lá que era meu amigo que me socorreu. Mas, enfim, perdi praticamente o meu dia todo com isso. Mas não quero falar sobre isso, eu quero dizer que assim como um tanque de combustível chega ao seu final e o carro começa a dar alerta que a gasolina, o combustível está acabando, assim muitas vezes é a nossa vida espiritual. Sabe, muitas vezes nós viemos à igreja e chegamos aqui no domingo, sabe o que acontece? Nossa reserva está acionada, está piscando. Chegamos aqui, recebemos uma palavra, louvamos a Deus, oramos, abraçamos os irmãos, sabe o que acontece? O tanque se enche. Quando o tanque se enche, automaticamente você ganha força para caminhar aquela semana. E você finaliza o seu domingo e inicia a sua semana com tudo, com toda a força. Jesus, essa semana vai ser próspera, vai ser abençoada. E aí vai passando o tempo. Chega a terça, chega a quarta, e os desafios começam a vir contra a sua vida. E assim como um tanque de combustível, sabe o que começa a acontecer? O nível começa a baixar. E a partir do momento que o nível começa a baixar, sabe o que você tem que fazer automaticamente? Tem que recarregar o combustível, senão ele vai chegar na reserva de novo. Quem está comigo? Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Nós esperamos somente o domingo para recarregar todo o nosso combustível novamente. E o que acontece muitas vezes? Satanás e seus demônios estão vindo contra nós e nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas muitas vezes contra eu e contra a minha vida e contra a sua vida é simplesmente porque nós negligenciamos o princípio de recarregar e abastecer novamente o nosso tanque espiritual. Não buscando simplesmente na igreja, mas no nosso particular com Deus. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Então, isso que acontece muitas vezes na nossa vida, é isso que está acontecendo. Voltando aqui em Adão e Eva caíram no pecado quando se tornaram insensíveis. Sabe, Adão vivia coisas sobrenaturais, vivia em um território chamado paraíso, onde havia a abundância de Deus, porém Adão e Eva um dia perdeu esse território. E algo que eu aprendi durante esses anos de caminhada com Jesus é que sempre que você deixar de orar, você irá perder território. Toda vez que você negligencia esse princípio, automaticamente você perde território. E quando você começa a perder território, parece que todas as coisas saem pelo vão dos seus dedos. Quem já tentou aqui pegar um punhado de areia seca e apertar, tentar segurar firmemente? Sabe o que acontece?
ela se esvai entre os seus dedos e nada fica na sua mão. Sabe por quê? Porque tem coisa que a gente não consegue segurar se a gente não tiver fundamentado em um princípio. Tem coisas que não tem como a gente segurar se a gente não tiver fundamentado em um princípio. E eu quero contar um testemunho para vocês aqui, algo que aconteceu com o nosso pastor Claudinei, alguns anos atrás. E eu me recordei e deixei registrado aqui para contar sobre isso. Sabe, certa vez ele me relatou que estava ouvindo algumas coisas no mundo espiritual e que isso que ele estava ouvindo estava refletindo no mundo físico. Estava, basicamente, para que vocês entendam, parece que as coisas estavam travadas e bloqueadas. Foi quando o Espírito Santo falou para ele assim, enquanto ele orava: caiu um principado. Me lembro que ele me contou sobre isso. Você verá o reflexo na igreja nesse domingo. E ele não entendeu naquele momento, mas ele recebeu aquela palavra. Caiu um principado, enquanto ele orava. Sabe, e foi tão impressionante, segundo as suas palavras, que naquela semana, a semana toda estava ensolarada. E de repente, sabe o que acontece? Chega o domingo de manhã e cai uma chuva torrencial. Choveu demais. E o que aconteceu durante aquele tempo? Ele conta que naquele domingo, e costumeiramente quando a gente tem chuva no domingo, a gente percebe que a frequência da igreja dá uma caída. E o que aconteceu naquele domingo? Aquele domingo, por conta da palavra que ele havia recebido durante a semana, testificou no coração dele que a igreja foi um dia que mais teve pessoas, tanto no culto da manhã como no culto da noite. Por quê? Porque o Espírito Santo já havia falado com ele que um principado, algo que estava bloqueando ele no mundo espiritual, havia caído. Eu quero complementar isso dizendo que eu me lembro dele ter me contado que inclusive até os dízimos e as ofertas daquele final de semana foi diferente. Por quê? Porque uma palavra tinha sido liberada através do Espírito Santo, que havia caído uma potestade. E por que Deus, quero fazer até um parênteses aqui falando sobre dízimo e oferta, por isso que nós sempre dizemos que existe uma batalha espiritual acontecendo todas as vezes que eu e você decidimos obedecer a Deus, e inclusive nas nossas finanças, e eu deixei isso anotado. Sabe por quê? Porque um principado, e eu quero fazer essa pergunta para vocês, você consegue entender por que um principado cai quando as pessoas se tornam generosas? Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz que quando nós não obedecemos e somos fiéis nos nossos dízimos e ofertas, nós estamos sob influência espiritual. Pastor, o que o senhor está falando? Isso não faz sentido. Faz sim, quando Jesus ensina sobre Mamon. Quem está sendo o Senhor sobre a sua vida? É um principado, é uma potestade. Só para você entender, contextualizando isso que eu estou falando para vocês. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém? Ninguém está com medo, ninguém está assustado o que acontece no mundo espiritual. Vamos lá. Sabe, o que a Bíblia está nos dizendo? Ela está dizendo que a nossa luta não é contra principados, mas sim, nossa luta é contra principados, contra os príncipes de uma região ou de uma cidade. E você já parou para pensar que quanto mais a igreja avança, quanto mais você avança na sua vida espiritual, parece que as coisas ficam mais apertadas, as coisas ficam mais difíceis de você avançar? Sabe o que acontece? É que muitas vezes os ataques do inimigo se tornam mais efetivos contra a sua vida. Por quê? Porque você está se dedicando em estar na presença de Deus, em buscar a Deus, em estar rendido na sua presença. E quanto mais você se rende, mais ele fica furioso. Sabe por quê? Porque ele está perdendo território. Satanás não quer perder território. Sabe, em Efésios 6 vai nos dizer que se nós estamos lutando contra principados e contra potestades, mas o mesmo texto de Efésios 6 diz que sobre nós está o escudo da fé e podemos apagar todos os dardos de Satanás. E sabe o que eu entendo com isso? Por mais que eu e você estamos sendo atacados, por mais que eu e você estamos sendo confrontados, existe um Deus que ainda guerreia as nossas batalhas, existe um Deus que ainda nos protege todos os dias.
Ele não dorme. E a sua palavra não volta atrás. Ele continua nos protegendo. Sabe, por isso que muitas vezes quando nós aumentamos o nosso nível de oração, nós estamos avançando como igreja e dizendo que nós iremos conquistar algo, nós iremos conquistar a nossa família, nós iremos conquistar algo para Deus, estar diante da presença de Deus, o inimigo fica furioso. Pastor, e é isso que acontece? É isso que acontece. Literalmente isso. E nós não estamos vivendo um conto de fadas. Quero ser franco com vocês. Isso não é um conto de fadas. A nossa vida tem reflexo no mundo espiritual. E isso é necessário ensinar à igreja. Sabe, o inimigo jamais irá nos deixar de forma tranquila e de forma amigavelmente. Sabe por quê? Porque ele está perdendo território, e toda vez que ele perder território, ele virá contra nós. Porém, nós não devemos temer a ele. Sabe por quê? Porque Jesus ainda continua governando, Jesus continua reinando, Jesus continua sendo o nosso Senhor. Sabe, muitas vezes nós se propomos a fazer algo para Deus, servir a Ele na sua casa, e nós vemos que as coisas começam a apertar para o nosso lado. Muitas vezes nós vemos as coisas acontecerem e parece que não faz sentido. Deus, estou fazendo as coisas certas e parece que nada faz sentido mais. Sabe algo que eu tenho para te dizer hoje? Somente continue fazendo aquilo que Jesus chamou você para fazer. Somente continue, sabe por quê? Toda vez que você continua, você está rompendo em fé, estando diante da presença de Deus, buscando território. Sabe, Satanás nunca vai deixar que vamos atrás de almas, inclusive. E nesse tempo, nos próximos meses, nós iremos iniciar novamente os nossos PGs, os projetos Gênesis. E eu fiz até um convite semana passada aqui, disse para vocês para convidar alguém. E nesse tempo que nós falamos para convidar alguém para vir à igreja, sabe o que acontece muitas vezes? Você convida a pessoa às vezes fala, eu vou com você. Só que chega na última hora, sabe o que acontece? Surgiu um imprevisto. Tive que trabalhar. Um familiar chegou na minha casa. Sabe o que está acontecendo? O inimigo não quer perder território. Sabe qual que é a sua função? Continuar orando e continuar convidando. A sua função é só essa. Sabe por quê? Porque quem garante a sua vitória é o próprio Jesus. O maior interessado em mudar história e vida de pessoas é o próprio Cristo. É Ele quem é o maior interessado. Nós vimos aqui agora, Efésios 6, como que as potestades, elas dominam um ambiente ou um lugar. Mas quero também ler com vocês algo que está registrado no livro de Daniel, no capítulo de número 10. Daniel, ele retrata o que está acontecendo de sobre a nossa cabeça. Sabe, Daniel 10, capítulo 12, versículo 13, nos diz que Daniel estava jejuando por 21 dias e algo aconteceu inusitado, para que você entenda como é esse mundo espiritual que nós estamos pregando aqui. Daniel 10, 12, 13 diz assim, ele prosseguiu, o anjo que visitou Daniel prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. Ou seja, não foi no último dia que Deus mandou o socorro. Deus mandou o socorro no primeiro dia, porém tinha algo que estava bloqueando para que ele recebesse a resposta. E olha o que continua o texto dizendo, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então, Miguel, que é um arcanjo, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Sabe o que está acontecendo aqui? Essa passagem é uma das mais impressionantes sobre a realidade espiritual quando nós se dispomos a orar. Quando nós estamos dispostos a orar. E o texto continua dizendo em Daniel capítulo 10, versículo 20 e 21, diz assim, então ele me disse, você sabe por que
eu vim? Vou ter que voltar, você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. O anjo que havia descido trazer a resposta para ele teria que voltar ainda para guerrear, ajudar Miguel. É o que o texto está dizendo. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia, ou seja, outro principado. Está confirmando o que Paulo, anos mais tarde, escreve em Efésios 6. O texto, a Bíblia, ela se complementa com a própria Bíblia. Mas antes, o anjo continua: lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. O que está acontecendo nesse texto de Daniel 10, depois você pode ler na sua casa, é uma batalha espiritual que está acontecendo. Daniel se propõe a orar e jejuar durante 21 dias. O anjo, no primeiro dia, traz a resposta para ele, mas é impedido de passar nas regiões celestiais, porque estava havendo uma guerra nessa região. Agora eu paro para pensar comigo e com você. Por que muitas vezes eu e você não temos resposta nas nossas orações? Porque eu e você muitas vezes estamos orando e parece que a nossa oração não passa do teto. Será que está existindo alguma resistência para que algo no mundo espiritual aconteça? É algo a se pensar. É algo para nós estarmos se policiando. Mas eu não vou somente falar para você o que está acontecendo e simplesmente isso. Eu vou te dar estratégias para que você vença isso. Amém? Em nome de Jesus. Veja aqui o anjo, nas palavras do anjo aqui, que Daniel tinha um príncipe que estava lutando por ele. Ou seja, nós temos a certeza que por mais situações difíceis que eu e você podemos passar, nós sempre teremos alguém batalhando em nosso favor. O próprio Jesus nos garante isso. Agora, veja que não é porque eu e você temos um príncipe que luta nas nossas guerras, nós temos alguém para nos defender, que é algo que nós vamos deixar de orar, nós vamos deixar de buscar a Deus em oração. Daniel não deixou de orar simplesmente porque ele não recebeu a sua resposta. Ele continuou orando durante os 21 dias. E sabe o que eu aprendo? Por mais que ele orou por 21 dias e obteve sua resposta, ele continuou orando. E algo que eu aprendi é que não deixe de orar até você obter as respostas das suas orações. E quando tiver as suas respostas, continue a orar. Sabe o que acontece muitas vezes com nós? Nós estamos buscando algo em Deus. É uma porta aberta, é algo que nós queremos muito. E nós estamos focados, empenhados em buscar a Deus. Sabe o que acontece? Nós recebemos a nossa bênção. Recebemos aquilo que nós estamos buscando. E de repente nós deixamos de orar, de buscar a Deus. Nós não voltamos nem muitas vezes para agradecer. E nós esquecemos. Daqui a pouco eu estou no aperto de novo. Eu sei o caminho, eu sei como fazer. Eu vou lá de novo. Vou lá orar, vou fazer um novo propósito. Não viva a sua vida simplesmente por propósitos. Viva a sua vida de intimidade e relacionamento com o Senhor. Isso que conta no final do dia. É isso que faz a diferença. Sabe, eu sei que muitas pessoas não entendem sobre principados e território espiritual, e isso é normal, mas eu quero ver em outro texto com você aqui, além desse texto de Daniel. Em Marcos capítulo 5, está dizendo que Jesus está expulsando o espírito do gadareno. Marcos 5, 8 ao 10 diz assim: pois Jesus lhe tinha dito ao espírito imundo, saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu. Respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ou seja, existem principados que dominam sobre uma região, inclusive. Quero que vocês pensem nisso. Esses espíritos imploravam a Jesus para não serem expulsos daquele lugar. Por que aqueles espíritos imploravam para não ser expulsos daquele lugar?
Porque eles tinham fortalezas naquela área. Eles tinham fortalezas fundamentadas naquela área. Sabe, se você abre os seus olhos para isso, você vai perceber que existem fortalezas diferentes em cada cidade. Eu vou exemplificar isso para você. Existem cidades que estão contaminadas pela violência, assassinatos, tendência de prostituição, drogas, idolatria, corrupção. Pastor, como isso? Pare para pensar um pouquinho em algumas cidades pontuais no mundo. Vou citar uma, só uma delas aqui e vocês vão entender. Quem já ouviu falar sobre Las Vegas? Principados. Não quero ser simplesmente uma pessoa que critica e faz uma pontuação, mas só estou citando para que você entenda o que acontece ali. São principados dominadores sobre uma região. Sabe, em Marcos, aqueles espíritos estavam implorando para não deixar aquele lugar. E algo que eu quero falar interessante para vocês é que na carta de Tito, Paulo também confirma isso quando ele escreve a Tito. E é interessante esse texto porque Tito capítulo 1, versículo 5 diz assim, a razão de tê-lo deixado em Creta, Paulo falando para Tito, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como o instruir. Sabe o que Paulo está dizendo para Tito? Tito, te deixei aí para você colocar em ordem a igreja. E aí ele continua no versículo 10 ao 13. Pois há muitos insubordinados, pessoas que faziam muita bagunça na igreja, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. E tudo isso por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. E Paulo confirma ainda, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé, para que eles sejam saudáveis, que eles deixem essas más práticas. Sabe, veja que essas fortalezas que esses espíritos tinham em Creta eram mentira, glutonaria e preguiça. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Era algo que dominava aquela região. Sabe, foi ali que Paulo deixou, que Creta, na verdade, era uma das maiores cidades do Mediterrâneo. Era um lugar que era de estratégias comerciais, um lugar onde tinha diversidades de cultura. Pessoas do mundo inteiro se reuniam naquele lugar. Sabe, foi ali que Paulo deixou Tito para organizar a igreja e estabelecer líderes firmes para o quê? Para que o reino de Deus avançasse. E talvez Paulo estava pregando, estava deixando essa recomendação para Tito, simplesmente porque ele precisava colocar em ordem justamente a questão espiritual daquele lugar. Por que nós estamos pregando isso hoje aqui? Porque eu quero que você vá bem em todas as áreas da sua vida. Eu quero que você vá bem em todas as áreas da sua vida e da sua história. Sabe, essas características culturais de Creta dizia que aqueles homens eram mentirosos, glutões, e eles tinham muita preguiça. E isso eram fortalezas espirituais que estavam sobre ele. Sabe, algo que eu aprendo, que existem espíritos não somente territoriais, mas familiares também. Pastor, o que é isso? E aqui está um ponto muito importante dessa mensagem. Eu estou pregando essa mensagem para que você entenda o que acontece no mundo espiritual. Quem está comigo? Qual é o primeiro ponto? Leve a sério. Amém? E eu estou falando aqui agora que existem espíritos não somente territoriais, mas familiares também. Sabe, quero que você pense sobre isso. Há algum pecado ou iniquidade particular que prevalece na sua família? E eu quero lembrar você de alguns aqui. Divórcio, bebida, lascívia, imoralidade, mentira, engano,
são padrões que se repetem muitas vezes. Pastor, mas isso aconteceu alguma vez lá no passado? Nunca mais aconteceu, algo que aconteceu pontualmente. A gente ainda costuma dizer que são acidentes de percurso, mas o problema é quando isso começa a ser algo recorrente na sua vida, recorrente na sua família, recorrente entre os seus. Opa, esse é o ponto que nós paramos, analisamos e dizemos: o que está acontecendo de errado? Onde está o problema? Será que tem algo acima de mim que está guerreando contra a minha vida, literalmente? Sabe, mas algo que eu tenho para dizer sobre a sua vida e sobre a sua história. Se há algo que recorrentemente acontece sobre a sua família, você pode ser o último a acabar em você e você não mais passar por isso, a sua família viver uma história diferente. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você reconhece Jesus como seu Salvador, que você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, todas as coisas ficaram para trás, você é uma nova criatura, as coisas se fez novas, tudo se fez novo na sua vida. Foi para isso que Jesus te chamou. E o que eu devo fazer, pastor? Se você reconhece isso na sua vida, renda-se a Jesus em oração e peça para que o Senhor quebre isso de sobre a sua história. Faça jejuns específicos, busque a Deus especificamente sobre isso, e você terá os resultados que você está esperando. Tenha um posicionamento diferente. É isso que Deus está falando com você hoje. E o primeiro ponto foi: leve a sério. E o segundo ponto eu quero dizer com vocês aqui, a gente finalizar: não leve muito a sério. Pastor, que loucura é essa? Meu Deus, o senhor está se contradizendo. Não, não estou me contradizendo. Eu não quero que você saia daqui bitolado com o mundo espiritual, totalmente concentrado nisso, dizendo: meu Deus, tudo que está acontecendo contra a minha vida é um levante de Satanás e tudo isso. Não, calma, gente, calma. Nós estamos debaixo da cobertura espiritual de Cristo. Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. E se você está servindo a Deus, tenha certeza que Ele está pronto para te livrar. Tenha certeza que Ele está pronto, com suas mãos estendidas, para livrar a sua vida, nem que seja no último momento. Ele está pronto para te livrar e te libertar. Amém? Sabe, quando eu digo para você levar a sério, leve a sério a sua vida de oração, de busca a Deus, realmente se renda a Ele. Mas quando eu falo para você não levar muito a sério, eu estou dizendo para você não andar ansioso com tudo isso que nós estamos ensinando. Sabe por quê? A nossa tendência muitas vezes é andar ansiosos com muitas coisas que nós ouvimos, entendemos. Ah, Jesus é isso, é aquilo. Acalme o seu coração. Entregue todas as coisas aos pés de Jesus. Sabe, o Espírito Santo me disse: filho, eu não criei a oração para deixar vocês ansiosos e estressados, mas para tirar toda a ansiedade do seu coração. Para tirar toda a ansiedade do seu coração. A oração não foi criada para encher seu coração de ansiedade, mas para esvaziar-se de toda a sua ansiedade. Olha que Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças. Sabe o que é ação de graças? Senhor Jesus, eu já te agradeço pelas portas que o Senhor abriu. Senhor Jesus, eu já te agradeço pelo futuro que o Senhor já me escreveu. Eu já te agradeço por todas as coisas que o Senhor já fez pela minha história, pela minha família, pela minha casa. Ação de graça antes mesmo de acontecer. E o texto complementa: com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E algo que eu aprendo aqui é, preste atenção nisso: a ansiedade é uma oração contrária na sua vida.
Toda vez que você está ansioso, ela se torna uma oração contrária. Sabe por quê? Porque se tem ansiedade, é porque você não está confiando suficientemente. Você não está confiando em Deus. Você não está buscando a Deus de todo o seu coração. Porque é na oração que você tira toda a carga de ansiedade da sua vida, todas as preocupações do seu coração. Cada vez que você ora, não é você que carrega mais o peso, mas o próprio Deus quem carrega o peso para você. Toda vez que você coloca na presença dEle, toda vez que você se rende a Jesus, Ele mesmo pega as suas cargas e leva embora. É isso que está acontecendo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sabe o que é lançar sobre Ele? Significa colocar a responsabilidade nas mãos do Senhor. Senhor, eu já não tenho mais o que fazer sobre essa situação, eu entrego todas as coisas em suas mãos. Está tudo em suas mãos, Jesus, e entrega literalmente. E para te ajudar a entender sobre isso, quero chamar aqui o pastor Sidney para me ajudar. Pastor Sidney, backstage. Meu Deus, o coração quase parou agora, gente. Mas eu quero representar isso, através dessa bexiga. Primeiro, pastor Sidney, você tem o privilégio hoje de representar Jesus. Pastor Sidney é Jesus hoje aqui, eu quero que você entenda ele como Jesus. Pode dar um aplauso ao pastor Sidney? Glória a Deus. E aqui estão os seus pedidos. Então você começa a sua oração da seguinte forma: Pai, eu te agradeço, e eu quero te pedir uma porta de emprego nova. Senhor, eu preciso de uma solução no meu relacionamento. Senhor, eu preciso de uma resposta certa sobre a minha vida. A minha história, Senhor, precisa de uma transformação. Eu preciso ter um relacionamento íntimo contigo. E vai enchendo. A bexiga representa os seus pedidos. E de repente você está orando, terminou de orar, entregou tudo nas mãos de Jesus. A hora que você levanta da oração, o seu coração ansioso começa. Meu Deus, como que vai ser hoje? Aquela provisão que eu tanto te pedi. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Acho que eu vou fazer do meu jeito. Você já pegou de novo tudo aquilo que você entregou nas mãos do Senhor. Não deu nem tempo de Deus responder você já pegou de volta. E novamente, no outro dia, você vai lá de novo e faz de novo os mesmos pedidos, entrega na mão dele, levanta do seu tempo de oração e já começa a se preocupar novamente. As suas preocupações fazem o quê? Você entrega e retira. Entrega e retira. Entrega e retira. Sabe o que Jesus está te ensinando hoje? Uma vez que você entregou todo o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele mesmo responderá a você. Obrigado, pastor Sidney. Amém? É isso. É dessa forma que nós temos que fazer, é dessa forma que nós temos que viver, sabe? É isso que nós devemos entender sobre a oração. A oração é o poder de transferir a carga, de transferir o peso, sabe? Se você sai do seu lugar secreto, pesado, sobrecarregado, angustiado, é porque você não orou, ou se você apenas se queixou, você só reclamou a Deus, ou muitas vezes você até orou, mas você não confia. Você não consegue confiar. Você acha que Deus é aquela pessoa que te traiu um dia. Ei, Deus não é a pessoa que te traiu um dia. O Senhor continua sendo bom em todo o tempo. O Senhor continua respondendo, ouvindo e respondendo as suas orações. Sabe, orar é levar as nossas cargas aos pés de Jesus. E sabe algo que aconteceu de tempos atrás? Uma pessoa
estava desabafando comigo sobre algo, eu falei para ele assim: fulano, você já entregou isso a Jesus? E ele falou assim: diversas vezes, pastor. Diversas vezes eu já entreguei. Sabe, quando você entrega diversas vezes, é igual a dinâmica que eu mostrei para vocês aqui. Você entrega, toma de volta, entrega de novo. Pastor, quer dizer que eu não devo orar novamente? Eu orei uma vez e devo esquecer? Não. Você tem que ser como a viúva, que está sempre batendo a porta que ela vai abrir. Mas você não deve se preocupar mais com isso. Somente lembre o Senhor e já agradeça o livramento, aquilo que Ele fez por você e ainda fará. Já é momento de agradecer e não mais pedir. E Deus está falando com alguém aqui hoje. Aleluia! Salmo 55, 22 diz assim: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. Sabe, o texto que nós lemos diz que o Senhor te sustentará e não permitirá que você seja movido simplesmente pelas circunstâncias, por aquilo que muitas vezes te oprime por fora. Somente, simplesmente, quando você entrega a Jesus todas as coisas. Sabe, muitas pessoas não recebem respostas às suas orações, sabe por quê? Porque andam ansiosos, preocupados o tempo todo. Sabe, onde há ansiedade e preocupação, não há confiança. É porque você não está confiando. Se você ainda assim continua, muitas vezes ansioso, sobrecarregado, é porque você não está confiando literalmente no Senhor. Confia nele de todo o seu coração. Sabe, existem muitos cristãos que ficam fissurados no mundo espiritual. E eles usam até o argumento do texto que nós dizemos aqui, que nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades que estão nas regiões celestiais. Sabe, isso é uma verdade, a própria palavra está nos dizendo sobre isso. A nossa guerra não é natural, a nossa guerra é sobrenatural. Mas a mesma palavra, a mesma Bíblia nos diz, em Colossenses capítulo 2 e o versículo 9, diz assim: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Sabe o que está dizendo aqui? Que Jesus está acima de tudo e de todos, que Jesus continua reinando e soberano no seu trono. Jesus não perdeu o controle. Sabe, motivos para nós levarmos muito a sério a nossa vida de oração é para termos um relacionamento íntimo com o Senhor, é para termos um relacionamento com Ele, mas ao mesmo tempo nós temos que ter a confiança na liberdade que Ele já garantiu para nós, e descansarmos nele. Sabe por quê? Independente do que aconteça, Ele continua sendo Deus, Ele continua reinando, Ele continua soberano. Sabe o que acontece? Se eu estou conectado com Ele, pode vir principado, pode vir potestade, pode vir o que for, você somente continua a sua jornada. Quando você está conectado, independente das circunstâncias à sua volta, você continua. E sabe o que a Bíblia diz? Que se Satanás vier em um caminho contra você, por 7 caminhos ele tem que fugir da sua presença. E isso a própria Bíblia nos garante. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje? Não se preocupe com o seu amanhã. Não se preocupe com aquilo que Satanás muitas vezes tem tentado contra a sua vida. Simplesmente confie os seus caminhos à minha presença. Simplesmente lance sobre mim toda a sua ansiedade, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que está te incomodando, lance aos meus pés. É como Daniel. E aqui eu já quero finalizar. Daniel, antes desse texto que nós lemos um pouquinho atrás, sobre toda essa guerra que está acontecendo, alguns capítulos antes,
Daniel está orando 3 vezes ao dia. Quantas vezes Daniel está orando? 3 vezes ao dia. Invejável essa vida de oração. Provavelmente ele orava cedo, no meio do dia e no final do dia. Sabe como que ele orava? Com a janela aberta, direcionado para Jerusalém. Clamando por uma restauração daquele povo. Clamando por uma restauração daquele templo. E naquela época havia uma lei que não se podia buscar a Deus, a não ser se fosse o próprio Deus, os próprios deuses dos caldeus, dos babilônios. E Daniel, ele não respeita isso e ele começa a buscar a Deus em favor de algo. Sabe qual foi a consequência dessa desobediência de Daniel? Ser lançado à cova dos leões. Daniel foi lançado às covas dos leões simplesmente porque ele estava orando. Só que da mesma maneira que Satanás intentou contra a vida de Daniel, foi da mesma maneira que Deus exaltou a sua vida. Daniel sai daquela cova fortalecido pelo Senhor, com a sua cabeça de pé. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui hoje? Que eu e você temos a mesma liberdade de se achegar a Ele. E por mais que Satanás venha contra nós com seus principados e suas potestades, o Senhor mesmo se encarrega de levantar a nossa cabeça no final da nossa história. O Senhor mesmo se encarrega dessa responsabilidade. Sabe o que eu aprendo? Rendição, confiança e entrega absoluta é a fórmula para as respostas de suas orações. A fórmula para as respostas de suas orações é rendição, confiança e entrega absoluta. Rendição, confiança e entrega absoluta. Rendição, confiança e entrega absoluta. Sabe que Jesus disse para mim esses dias? Não existe batalha perdida para quem está de joelhos em oração, para quem dobra os seus joelhos diante do Senhor. Não há batalhas perdidas. Não há batalhas perdidas. E eu não estou dizendo simplesmente dos seus joelhos físicos. Eu estou dizendo do seu coração e da sua mente completamente rendido ao Senhor. Quer ter vitória nas suas guerras? O joelho dobrado, ele vale muito mais do que as suas palavras. Um joelho dobrado vale muito mais do que os seus próprios argumentos. Um joelho dobrado vale muito mais do que sua autojustificação. Um joelho dobrado vale muito mais do que toda a sua ansiedade, todas as suas angústias, tudo aquilo que te preocupa. Simplesmente entregue aos pés de Jesus. Confia nele e ele tudo fará. Feche seus olhos por um minuto.